Bom dia a todos, obrigado pela manhã, obrigado aí por você estar conosco. É uma grande honra e um prazer enorme estar mais um dia compartilhando algumas coisas importantes da nossa área e que envolvem não só o movimento humano, mas principalmente o impacto que o movimento humano pode causar na vida das pessoas. Então isso é muito importante. E o tema de hoje, assim como foi o de ontem, foi muito legal, né? Ontem nós abordamos o tema lesões numa relação da fisioterapia e da educação física, então essa live ficou disponível. Todas as lives estão sendo disponibilizadas 24 horas no nosso canal aqui no Instagram e depois ela sobe para o YouTube. Aí ela fica 24 horas. Então se você ainda não me acessa, entra no meu canal aí no YouTube e assim a gente vai discutindo aí sobre outros pontos aí importantes para a nossa caminhada. Também eu tenho agora 2 produtos aí que estão dentro da minha bio no Instagram, que é um de idoso, saúde mental e exercício, idoso, saúde mental e exercício, e um outro de emagrecimento, obesidade. São valores muito acessíveis, né? Eu acho que o de idoso e saúde mental tá um prato feito, acho que é R$27, podendo pagar em 5 vezes aí. E o de emagrecimento tá R$9,90. Então aí tem os PDFs, tem meus livros de presente, enfim, é uma grande honra. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. O Dr. Clarkson já tá aí, eu já vou chamar ele, só para dar uma introdução aqui antes. Hoje não vai ser diferente. Então, desde já, o que eu quero impulsionar para vocês aí que estão nos assistindo é que você possa pegar nessa setinha aqui embaixo, compartilha a tela, né? Eu acho que é legal você chamar as pessoas para poder conhecer um pouquinho também o trabalho lindo que o Dr. Clarkson desenvolve. E ele é uma autoridade no assunto de saúde metabólica, então acho que ele tem muito a acrescentar para nós. Então eu vi que tem vários amigos meus, aí eu vi que o Ted estava aí, né? O Ted vai ter uma live comigo um pouquinho mais à tarde. Eu vi o Rafael aí, que foi meu aluno na EMI Morumbi lá atrás, depois ele mudou de cidade. Enfim, coloca a cidade de vocês aí. E dá um ok. Aí a Andréia, que é amigona pessoal, ela, o Fred, a família dela é uma bênção de Deus na minha vida e é um grande prazer ser representado por eles várias vezes, me levando ali para João Pessoa, e tenho certeza que, se Deus quiser, a gente volta. Eles me abandonaram um pouco, né? Optaram por outros professores, mas eu os amo. Agora foi cruel, hein? Então vamos lá, vou chamar o Dr. Clarkson, vamos tentar chamar as pessoas aí, Sertânia, Pernambuco, Kelly, Fernando, vamos lá, Cassandra de São Paulo, Rafa de Curitiba, Teresina, DH, eu não sei que nome é esse aí, é um nome muito composto aí, Bahia, Bianca, Monique, Michel, Melo, bem-vindo. Vamos chamar o pessoal, tá bom? Vamos chamar o pessoal aí, que acho que o tema é legal. Eu vou adicionar agora o Dr. Clarkson, aí eu vou fazer as apresentações dele e a gente vai bater um papo. Aí eu faço aquele cenário, mas sempre quando eu chamo um amigo meu, a bucha é dele. O que significa? Quando é live só minha, vocês sabem que aí eu fico gritando, pulando, esperneando. Quando eu convido amigos para poder participar de uma live no meu Instagram, aí eu já sou estilo entrevistador. Eu jogo perguntas, reflexões e a gente vai bater uma bola, tá bom? Porque é a honra e o prestígio do convidado. Então, de fato, eu saio um pouco de cena para exaltar a pessoa que está vindo aí, tá bom? Salvador, aí que bacana, professor Robertinho Santana, João Carlos Domingues, Fabiano de Macaúbas, Bahia. Vamos lá, vamos chamar as pessoas aí que acho que é muito importante. Vou começar então. O áudio tá bom, tá tudo certinho, né? Vamos lá. Acho que vale a pena a gente começar então. Tô chamando agora o Dr. E aí, se Deus quiser, ele vai aparecer daqui um segundo. Aí, ó.
Pronto. Olha o sorriso dele. Isso aí eu não sei, ele é uma mistura de quem, hein? Vamos tentar imaginar alguns hollywoodianos aí. Quem sugere um ator aí que lembre o Dr. Clarkson? Ó, isso aí é americano, ele finge que é brasileiro, ele é ali da ciência dos Bronx. Ah, Clarkson, Deus te abençoe muito, Deus te abençoe ricamente pelo lindo trabalho que você tem desenvolvido na educação física brasileira, na área da ciência da educação física brasileira. E obrigado porque você tem uma trajetória muito bonita, né? Eu sempre, quando convido amigos, é porque há uma certa já empatia e uma afinidade. Então, há um bom tempo, eu já te admiro pelas palavras de vários pesquisadores aí da região, dentre eles o próprio Dr. Vinícius de Moraes, os meninos da EF2, que só trazem louvor e elogios a você, e a tua história de vida como um todo é muito bonita. Então, é um prazer e uma honra enorme apresentar para aqueles que não conhecem o Dr. Clarkson na educação física. Que pena, né? Eu sempre falo isso, porque a gente às vezes acaba limitando, devido à parte midiática, né, de exposição pública, alguns personagens que são extremamente importantes. E o Dr. Clarkson é um deles. E às vezes você fala, putz, mas por que o Dr. Clarkson às vezes não está num congresso, não está num evento, como os outros estão? Puxa, a gente poderia bater vários pontos de interrogação sobre isso. Mas uma coisa eu garanto, a partir do momento que o Leonardo Lima e outras pessoas começam a convidar outros personagens tão importantes na educação física, certamente há um rodízio para poder trazer novas evidências, novas maneiras de enxergar a mesma resposta e também apresentar pessoas que fazem parte das colunas do que nós acreditamos de valores sólidos da educação física. Obrigado pelo teu caráter, obrigado pelo teu amor. Os teus alunos, todos, sem nenhuma exceção, que eu tive o prazer de conviver dando aula aí na Bahia, todos falam muitíssimo bem, tanto do lado o Clarkson ministrando aula como pesquisador e principalmente o Clarkson como ser humano. Então é uma honra, viu? Obrigado mesmo. Bom dia, Léo. Não sei se você está me ouvindo bem aí, se todos estão me ouvindo também bem. Eu tive que fazer meio que uma gambiarra aqui na varanda aqui de casa para poder estruturar essa live com você, que para mim é uma honra, visto o que você representa hoje para a educação física em relação à produção de conhecimento, compartilhamento de informações, responsabilidade naquilo que você faz, né? E isso é muito importante para uma área como a nossa, que é muito carente, às vezes, de informações de credibilidade, né? Eu estou muito feliz com esse momento de mudança, né, de transformação para o mundo digital, e eu perceber que muita gente boa, muita gente competente tem contribuído muito para esse período de isolamento social das pessoas, elas se manterem estudando, se manterem evoluindo no conhecimento, e doando o seu tempo, né? Isso que é o mais importante. As pessoas disponibilizam tempo para poder estar aqui e, durante esse período, poder passar aquilo de melhor para as pessoas. Como você falou, a minha nunca foi essa coisa de digital, né? De marketing digital, ou avançar sobre essa ferramenta. Eu até acho estranho quando você usa esse termo doutor aí, porque apesar de ter vindo de uma realidade social baixa, né? Eu tive que... A única coisa que eu tinha certeza é que a minha vida só mudaria se fosse através dos estudos. Então, eu fiz a educação física com certa dificuldade, depois fui fazer mestrado, fiz um mestrado aqui em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, depois fiz o doutorado pela escola que hoje eu trabalho e represento, que é uma escola fantástica, é uma fundação, e eu tive o prazer e o orgulho, né, de trabalhar na implantação desse curso, e mais recentemente o curso ter sido reconhecido com nota máxima pelo MEC, sobretudo pelo compromisso, pela competência e pela energia que é investida por todos os professores que fazem parte desse curso em proporcionar para os alunos que confiam nesse projeto uma formação de qualidade. Então, diante desse cenário,
fazer a gestão de um curso de graduação com 33 professores, ter que coordenar a extensão, fazer pesquisa, e não me considero um pesquisador de excelência, eu me considero um cara que é curioso e que, diante dessa curiosidade, tenta, de alguma forma, e com todas as limitações, produzir ciência de uma forma muito humilde, e agora contando com a colaboração de vários professores, sobretudo, né, agora no pós-doutorado na Católica de Brasília, com o professor Milton Rocha, aprender um pouco mais e conseguir alavancar ainda mais a produção de conhecimento aqui na Bahia, né? Então, isso me deixa muito feliz. Eu quero te agradecer pelo convite, né? Para mim é difícil estar nesse ambiente aqui, tem sido um aprendizado enorme para mim, né? Superar essa barreira, mas eu espero contribuir com todas as pessoas que estão aí do outro lado acerca desse tema, né? Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente conversar aí que pode ser aplicado pelas pessoas. Eu não tenho muito a característica de dar receita de bolo, sabe, Léo? Eu aprendi que eu acho que a forma mais efetiva de a gente poder tirar as pessoas da zona de conforto é fazer com que elas se tornem reflexivas. Talvez por isso eu tenha ido estudar metabolismo, eu me debruço tanto a estudar metabolismo, e nesses últimos tempos, então, eu tenho focado mais na questão da obesidade, que é uma doença que me leva a um sentimento muito forte em relação às pessoas que têm esse diagnóstico, e entendo que a educação física ela tem um poder muito grande de fazer com que essas pessoas possam mudar um pouco esse cenário e ter uma qualidade de vida e uma promoção de saúde mais alicerçada em função dos benefícios que o exercício promove. Então, a minha vibe está mais nesse sentido, né, de fazer as pessoas refletirem. Então, talvez por isso eu goste tanto de estudar bioquímica, metabolismo, mecanismos de resposta celular. É uma honra. Tem time de peso aí. Eu vi que o Dr. Catanho está aí, mandou um abraço. Eu vi que ele escreveu aí. E para mim vai ser uma honra se o Catanho um dia também nos presentear de ter uma live tripla. Já pensou? Que honra! E você já, de antemão, eu já quero jogar algumas coisas para a gente refletir. Eu acho que é extremamente importante aí para o atual cenário. Então, você sinta-se à vontade. Lembrando que a gente tem 1 hora, né, para bater papo, então fica sempre atento, eu não tenho relógio. Se eu te falar que o meu tripé aqui é o meu tênis, eu tenho o meu tênis e ponho o celular encaixado no tênis. E eu tô dentro do meu quarto também fazendo a live. Então, não se sinta constrangido. Eu estou num ambiente completamente bagunçado, mas com muito carinho e amor aí para a gente poder trazer o melhor para as pessoas. Então, vamos lá. Beleza. Se a gente já abre o leque aí para a saúde metabólica, a gente lembra de uma construção de mapa mental que você também compartilha do mesmo pensamento e provavelmente já deve ter utilizado essa construção de mapa mental relacionado à obesidade, né? E logo de cara, por que a gente fala da obesidade, do qual eu também me identifico muito com essa linha da obesidade na relação metabólica, na relação bioquímica? Porque ela traz pontos de interrogação sobre várias disfunções que ocorrem, que outra hora, devido até a ciência que era aplicada em vários momentos históricos, nós não tínhamos ferramentas necessárias para tamanha investigação. Hoje a gente consegue, né? Hoje a gente consegue ver com muito mais clareza o poder do músculo esquelético, com muito mais clareza algumas adipocitocinas de características mais inflamatórias e menos inflamatórias, que outra hora nós não conseguíamos. Então a gente consegue ter uma visão, graças a Deus por isso, de um pé no chão mais concreto, para justamente desmistificar qual é o método de treino X ou método de treino Y que é melhor. E a gente percebe que, na verdade, não é isso o ponto central da discussão. Então, quando a gente pensa nessa relação de saúde metabólica, na minha concepção, ela sempre vai estar relacionada a alguns fatores. Fatores que você já conhece, mas às vezes as pessoas que estão ouvindo não nos conhecem. Fatores relacionados à composição corporal, fatores relacionados à genética, fatores relacionados à relação de fármacos, utilização de fármacos, fatores relacionados à própria composição da dieta, fatores econômicos, que é tremendamente relevante. Se você pega uma cidade
e esses fatores econômicos, que eu não digo só a relação à cidade ou região, mas fatores econômicos da própria família, né? De comidas que acabam sendo mais baratas e que do aspecto nutricional, ele mata a fome, mas não traz uma resposta adequada de nutrientes para a pessoa. E aí você vê gente que tem peso elevado, mas é desnutrido, pensando em organizações nutricionais. Questões da microbiótica, questões hormonais, neuroendócrina, questões relacionadas à própria resistência à insulina, cultura, taxa metabólica, saciedade, que está relacionada também com fatores neuroendócrinos, e a gente pode relacionar fatores da idade, mas o grande impacto, que eu acho que é o ponto central, que eu acho que você pega muito bem nisso, é os fatores comportamentais. Né? Obviamente que fatores genéticos, pensando em saúde metabólica, ela tem uma certa contribuição, mas quando a gente pega esse leque de possibilidades que podem trazer uma perturbação sobre uma saúde metabólica em tentativa de equilíbrio, os fatores comportamentais são muito aflorados, né? Fatores comportamentais, não dá para tomar uma aspirina e curar um câncer. Não dá para a gente pensar, fazer musculação e falar que ela é a resposta para tudo. Porque não é. Seria bom se fosse assim, mas não é. E a gente percebe que essa relação da saúde metabólica, dentro dessa visão, ela acaba relacionando a comorbidades e uma mortalidade precoce. Sujeitos que poderiam ter uma longevidade muito maior em relação à mortalidade, ela leva uma precocidade dessa mortalidade associada a comorbidades, que são doenças, sobre essas perturbações metabólicas, no qual o corpo não tem capacidade de se reorganizar. Eu acho que é isso, né? O fantástico do corpo humano é essa relação das quebras e desequilíbrios e das possibilidades do corpo mesmo ter ferramentas fisiológicas, bioquímicas, proteicas, de se reajustar e se tornar melhor. Um exemplo clássico, Clarkson. A gente pode pegar esse caso aí da coronavírus aí. O nosso corpo, ele é obrigado agora, com o decorrer da história nossa, ser exposto a esse tipo de vírus, justamente para nós gerarmos adaptação para, de novo, ter resistência a esse vírus. Por isso que é muito questionado para vários pesquisadores qual é o fundamento de uma quarentena, às vezes, tão rigorosa, sendo que será que poderia ser uma maneira mais branda? Ou será que está numa relação muito mais voltada à saúde pública, que nós não temos recursos para atender tudo isso por uma unidade de tempo muito reduzida? E aí poderia trazer um agravo muito pior. Então são coisas para a gente pensar, que está relacionado ao sistema metabólico, sistema imune. E aí, essa relação de comorbidades e mortalidades, as doenças que encabeçam aí, obviamente que ainda são as doenças doenças cardiovasculares, doenças cardiorrespiratórias, e a relação do acidente vascular encefálico, que na minha leitura, o grande problema metabólico principal, um dos pontos principais é a grande deteriorização da função do endotélio por vários comprometimentos aí, e também o câncer, que está agora tomando a frente, nos próximos anos aí, na relação até de doenças cardiovasculares, que também está relacionado a fatores comportamentais, diretamente também. Então, o que eu queria que a gente pudesse dar o pontapé pelo Clarkson? Aí você tem 10, 15 minutos aí para colocar. Primeiro, baseado nisso aqui, o que a gente pode trazer para a nossa educação física? O que de fato é uma saúde metabólica em equilíbrio? E o que não é essa saúde metabólica? E de fato, a intervenção da atividade física sobre isso, independente de fármaco, independente de fatores nutricionais, mas vamos tentar colocar algo que eu não gosto de fazer, isoladamente. Qual é o peso do movimento humano? Associado agora também a outros comportamentos, como mudança de comportamento de alimentação, mudança de comportamentos de menor diminuição de uso de fármacos. Então é isso aí. Toma que o bebê é seu e agora eu sei que você é o cara um dos mais de autoridade para discorrer sobre o assunto. Não precisa usar linguagem técnica, é linguagem de tomando cerveja com torresmo. Beleza. A sua
Sua introdução foi sensacional porque você aborda vários temas e todos os temas que estão interrelacionados com diferentes desfechos, né? Então você traz a obesidade, você traz a saúde metabólica, que inclusive não é um privilégio, né, apenas das pessoas que são aparentemente saudáveis ou numa outra relação da doença, né, exclusivo das pessoas que têm obesidade. Mas quando a gente pensa em saúde metabólica, isso é algo extremamente complexo, porque se a gente para imaginar de que o nosso metabolismo ele é altamente integrado e que você tem, né, desde o controle neural até as respostas periféricas, uma série de intercorrências que fazem com que cada célula responda de uma forma diferente, a gente vai entender, por exemplo, que por mais que o indivíduo seja fisicamente ativo e que hoje ele atenda às recomendações que são preconizadas para ter uma saúde metabólica de forma saudável, né? Ainda assim, os espectros que estão relacionados com a parte psicológica, por exemplo, fazem com que, muitas vezes, todo esse cenário ele seja desconstruído, né? Não é à toa, por exemplo, que hoje os australianos, que há 5, 7 anos atrás começaram a estudar as relações da saúde com o tempo de tela, né? Começaram a ficar evidentes e dizer o seguinte, ó, você pode até ser um cara que faz exercício físico 1 hora por dia, 1 hora e meia, mas se você passa as outras 20 horas, 23 horas em comportamento sedentário, provavelmente os benefícios que são induzidos pelaquela 1 hora de estímulos não suplantarão, né, não serão superiores aos malefícios de passar as 20 horas seguidas em comportamento sedentário. Então, são aspectos que precisam ser revistos. O que me preocupa muito hoje é que quando a gente parte de um aspecto global, então, um exemplo, eu me debruço a estudar profundamente a obesidade sobre diversos aspectos, né, que vai desde a parte psicológica, a parte de imagem corporal, até a parte de metabolismo, com todas as suas facetas. Mas a gente vê hoje que talvez de um ponto de vista muito pessoal, as pessoas acabam predominantemente alavancando aspectos que são, sabe, aquela agulha no palheiro, que é falar, por exemplo, sobre emagrecimento. E aí você traz uma coisa que é importante, né? Será que, de fato, quando a gente pensa em saúde metabólica, emagrecer, perder gordura é o fator mais importante nesse processo? Então, a gente parte de um raciocínio que ele é muito pontual e isso vai se perpetuando. E como a maior parte das pessoas elas não têm o hábito de buscar literatura crítica para tentar construir um pensamento acerca do que de fato é mais importante quando a gente fala em exercício, em estímulo-resposta, em adaptações de curto, médio e longo prazo, as pessoas acabam ficando reféns. E isso me incomoda muito, porque são esses tipos de diálogo que acabam dando a premissa de a gente ficar discutindo qual é o melhor exercício para isso, para aquilo ou para aquilo outro, quando minimamente as pessoas não conseguem entender de mecanismos. Aí você traz algumas coisas que são importantes, né? Hoje a gente fala de adiponectinas, ambiente inflamatório, a gente fala, por exemplo, na condição que o tecido adiposo tem, não apenas em gerar substrato para a produção de energia, para a contração muscular, mas também como sendo uma grande célula endócrina. A gente fala hoje do músculo esquelético como sendo um grande secretor de lisina, que é um hormônio importantíssimo para algumas funções do nosso organismo. A gente esquece de falar, por exemplo, do quanto a aptidão cardiorrespiratória é um fator independente para a sobrevida num indivíduo que tem uma condição de saúde debilitada e que, naturalmente, se a gente for pegar a maior parte da população brasileira e mundial, com os dados de sedentarismo aumentando aí de forma alarmante, e analisar, por exemplo, a correlação que esse sedentarismo tem, por exemplo, com a questão da aptidão cardiorrespiratória. Então, tem vários trabalhos, teve uma série de trabalhos publicados pelo grupo do Steven Blair, que mostrou que quando a gente fala em saúde metabólica, a aptidão cardiorrespiratória é um componente extremamente importante para a gente proteger a nossa saúde contra o aparecimento de várias disfunções metabólicas. E aí você pode colocar síndrome metabólica, dislipidemias, infarto agudo do miocárdio e uma série de outros agravos. Então, é muito importante
que nesse cenário a gente pare de ficar discutindo o que é pontual. Sinceramente, para mim, se algum tipo de exercício é mais importante do que o outro para emagrecer, isso não faz a menor relevância. Até porque eu falo sempre para o meu grupo de pesquisa, né? Eu falo assim, ó, se a gente for discutir aqui adaptações metabólicas de longo prazo, e se a gente for pegar essas mesmas adaptações, esse discurso, e transferir para diferentes populações, o que é que a gente vai encontrar? Por exemplo, as pessoas hoje falam que um determinado tipo de exercício é muito bom para emagrecer, quando na verdade não é. A gente tem evidências hoje, inclusive de meta-análises de ensaios clínicos randomizados, que demonstram que não há diferença nenhuma, porcaria nenhuma. Mas aí você pega um indivíduo, Léo, que chega lá para você com 180 quilos, eu já tive pacientes com 220 quilos, ou até mesmo pacientes que têm 130, 140 quilos, mas esses caras estão numa condição tão debilitante de saúde que eles não conseguem nem ficar em pé. Eles chegam de cadeira de rodas. Os caras não conseguem ter uma independência ao ponto de fazer exercício, seja ele na magnitude que for. Então, é um indivíduo que precisa começar, inclusive, do mínimo de estímulo, que para ele, por sinal, já vai ser talvez uma atividade de um nível de estresse que é considerável para promover as primeiras adaptações que ele precisa. Então, há necessidade de uma construção de um raciocínio que é extremamente importante do ponto de vista da fisiologia, do metabolismo, da bioquímica, para que a gente possa estruturar um programa de exercício que, de fato, faça com que essa pessoa melhore aquilo que é mais importante para ela e que agregue valor à sua sobrevida e que, em segundo lugar, modifique o seu perfil estético. Mas aí algumas pessoas podem dizer assim, poxa, mas isso tem um impacto sobre a saúde mental dessa pessoa, porque é a forma como ela se enxerga. A gente terminou de conduzir um trabalho agora, uma aluna minha, inclusive, da medicina, a gente submeteu esse trabalho recentemente, está aguardando agora o parecer, onde a gente avaliou a percepção de autoimagem de indivíduos obesos submetidos à cirurgia bariátrica. E aí as pessoas falam assim, né? Poxa, mas ele precisa emagrecer porque isso vai ter um impacto na motivação dele, ele vai se ver magro e tal. E se eu disser que da grande maioria das pessoas, nós tivemos uma amostra com quase 180 indivíduos que fizeram cirurgia bariátrica, e a gente avaliou isso pré e avaliou pós a cirurgia. E a prevalência de pessoas que ainda se enxergavam como obesas e referiam, por exemplo, uma motivação mais baixa para qualquer que fosse a tarefa, foi extremamente alta. Então, a gente não pode garantir, por exemplo, que o fato de fazer alguém emagrecer vai fazer com que ela tenha uma percepção de que ela, de fato, está magra. Isso é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas pregar, por exemplo, que se ela melhorar a parte cardiorrespiratória, se ela melhorar a questão da variabilidade da frequência cardíaca, que é um indicador que as pessoas não dão tanta importância, mas que hoje a gente percebe que é uma variável de controle importante, para a gente, inclusive, analisar o comportamento autonômico dessas pessoas, se está associado com risco de vários desfechos cardiovasculares. Se a gente analisar, por exemplo, que as variáveis bioquímicas dela passou a ter um comportamento melhor, que ela está com menos risco agora a partir desse cenário, que ela consegue ter maior mobilidade, que ela consegue desenvolver as atividades da vida diária dela com uma maior facilidade, sem se cansar tanto, são questões que a gente não consegue mensurar, porque isso não é levado em consideração pela maior parte dos profissionais. E isso abre uma lacuna. Então, saúde metabólica, a gente pode enxergar isso de duas formas, né? Para aquele que precisa e para aquele que vê, né? E aí eu estou colocando o cenário aí, talvez, o profissional de educação física e aquele indivíduo que está do outro lado precisando desse acolhimento, desse atendimento. Nós precisamos, de alguma forma, entender que metabolismo é algo que vem em função, né, dos estímulos. Mas eu preciso, de forma antecipada, fazer um racional do quadro clínico desse indivíduo, e seja ele um indivíduo aparentemente saudável, que é aquele cara que você atende na academia, e que nem sabe muitas vezes que ele tem ali alguma coisa no metabolismo dele que está, né, em disfunção e que precisa ser corrigido, que é um cara que de repente não tem o hábito de consultar um médico ou uma equipe multiprofissional, até os quadros de agravo à saúde, como pessoas com diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemias. Essa semana, no meu grupo do Telegram, eu fiz uma postagem sobre
qual é a intensidade, o volume, a duração de exercício ideal para modificação de um quadro de dislipidemias. E a maior parte das pessoas no meu grupo ficaram surpresas, porque a maioria acha que o simples fato de fazer uma caminhada, fazer uma hidroginástica, fazer uma atividade qualquer, vai ser suficiente para modificar um quadro de dislipidêmico. E esse artigo publicado no New England, que foi um ensaio clínico, foi um ensaio clínico, enfim, randomizado, ele mostrou que não é qualquer intensidade, qualquer volume que façam que esses quadros das frações lipídicas eles modifiquem. Então, não é qualquer intensidade de exercício, não é qualquer duração. E isso está postado, isso está disponível para quem quiser ler, estudar e colocar em prática para poder reproduzir o que a ciência está mostrando. Então, não quando a gente fala em saúde metabólica, pode até parecer assim, poxa, é uma coisa simples, né? Bota o cara para fazer exercício ali e acabou, tá bacana. Eu ouço algumas pessoas falarem assim, a consistência é quem traz resultado. A consistência é uma coisa. A consistência, se a gente for lá pegar aqueles princípios, né, científicos do treinamento desportivo, sim, a consistência é algo importante. Mas o mais importante é você ajustar o estímulo. Então, os ajustes dos estímulos é quem vão gerar respostas. Então, se você não dá a dose correta, provavelmente você não terá a condição de enxergar uma modificação de quadro de qualquer que seja o indivíduo que esteja precisando ali desse suporte. Perfeito. Eu corroboro 100.000% com tudo que você está falando. Eu acho que tem até alunos meus aí, que eu vi que o Souto está aí, um aluno meu que foi da Embi Morumbi, quando eu dei aula na graduação, quando você falou a variabilidade da frequência cardíaca, era um artigo que nós íamos tocar junto, trazendo a importância da variabilidade. E você colocou coisas assim extremamente de grande impacto para a educação física. A primeira delas, e aí eu trago sempre uma leitura da filosofia, né? Porque além da educação física, eu acabei tendo outras graduações, então eu acabo pensando através das palavras aí que foram ditas. Não sei se o Clarkson sabe, e os amigos sabem, né? Mas além da educação física, eu acabei fazendo filosofia e teologia. E depois eu fui fazer educação física. Então, sempre quando eu leio artigo ou ouço, eu presto muita atenção em alguns pontos aí. Primeiro ponto que eu vejo é o seguinte. É difícil você falar que hoje nós somos profissionais da educação física e saúde, pensando em cenário brasileiro. Então a gente viu uma discussão muito interessante aí, né, da educação física brasileira, batendo a mão no peito, dizendo, agora nós somos reconhecidos como profissionais da saúde. Eu acho louvável, mas a questão é, o que você entende da saúde, né? Qual é o nosso ponto de base para poder falar que nós somos profissionais da saúde? Porque quando a gente pensa em profissional da saúde, ela envolve esse conhecimento que nós acreditamos piamente, que é o efeito dose e resposta de tudo que é aplicado no sujeito, numa relação de cargas externas e o efeito dessa carga promovida internamente no nosso corpo. E você colocou bem que muitas vezes é um fator estressor que não é do comportamento motor, mas muitas vezes é do comportamento psicológico e emocional, que traz ainda interpretações de uma autoimagem, como foi colocado aí, completamente em desconexão do que o pesquisador encara. Fala, essa pessoa está magra, como é que ela se enxerga ainda gorda? E aí você começa a entender que o mundo da psicologia e do emocional afeta também os efeitos de carga interna. Então, o que a gente pode tirar de lições aí? Primeiro, que eu acho que nós estamos ainda num processo de crescimento como educação física brasileira. Vamos jogar para o nosso cenário. Eu não quero ver da Europa, dos Estados Unidos. Vamos colocar o nosso cenário. O que significa? Significa que nós ainda somos meninos. Estamos numa fase ainda de aprender, de reflexões, de busca de informação. E aí eu vejo o lado bom e o lado ruim de tamanha informações que é colocado na rede midiática, né? Seja em Instagram, seja em YouTube. Por que eu digo que eu tenho que olhar com um certo freio? Porque a gente não tem o discernimento desse grau de maturidade para justamente falar, puxa, disso aqui eu consigo extrair tantas coisas importantes, mas tem outras coisas que eu vejo que são desnecessárias. E o que é isso? Isso é experiência, é a maturidade. Então, assim, nós da educação física devemos ser muito humildes para entender que nós não sabemos ainda
quase nada. E o pouco que nós sabemos, a gente tem que pensar umas 20, 30 vezes, baseado na literatura, baseado em evidências, baseado em estudos. Qualquer coisa que nós venhamos a falar para a sociedade, e eu não estou falando da comunidade científica, eu estou falando agora do povão, passa a ser uma verdade construída, porque eles acabam vivenciando um senso comum que muitas vezes nós construímos. Senso comum que foi apregoado. Quantas vezes você já deve ter se coçado, falou, meu Deus, o cara tá falando que 48 horas é a solução do problema para emagrecer. E tá ganhando 100 vezes mais, 200 vezes mais do que eu ganho de salário mensal. Aí você fala, caramba, da onde tira isso? É porque é colocado o senso comum construído por um grupo muito reduzido, algo que a gente sabe que o sujeito emagreceu, mas a pergunta é, eu sempre falo isso, acompanhe esse sujeito nos próximos 5, 6 anos, 8 anos. Veja se esse efeito foi duradouro, sobre esse impacto que teve de 90 dias, 60 dias. E a gente percebe, você é muito mais expert do que eu nessa área, que cronicamente a maioria das pessoas não suportam tamanha impacto de grande sobrecarga em restrição calórica, em atividades de altas intensidades, e eu não estou falando nem de questão de fatores de lesão, estou falando, o corpo não aguenta isso. Então eu acho que a tua fala, ela abre um horizonte novo para o profissional da saúde e da educação física. Primeiro, contextualizando, se nós somos profissionais da saúde, do movimento humano, a gente precisa entender literalmente do que é saúde, metabolismo e todos esses fatores que foram abordados no começo da nossa live. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, é ouvir pessoas que já têm maior grau de maturidade. Dentre elas eu posso citar você, eu posso citar o Bocalini, eu posso citar o Catanho, o Fernando. Tem várias pessoas que são referências para serem seguidas. E eu não estou falando de modismo, eu estou falando de gente que se dedica integralmente ao estudo desses apontamentos. Se alguém falar, e você, Léo? Eu falei, eu sou mais... Se o Clarkson falou que ele é curioso e ele é um cara... Eu sou ainda muito, muito mais. Porque eu uso essas pessoas que eu acabei de citar como minhas referências para poder até ver quais artigos que você coloca no teu Telegram, que vocês colocam, para que eu possa agora estudar baseado no que vocês estão me dando. Por que eu falo isso? Porque o bom pai, que é o bom professor, ele não vai dar porcaria para os filhos. Então, quando eu tenho certas referências para seguir nesse caminho de saúde metabólica, eu sei que o alimento, que é a evidência, que é a literatura, ele não vai me dar lixo. E ele vai me dar a possibilidade de eu tomar entendimento maior sobre tudo que acontece aí para nós. Então, um outro ponto que eu achei fantástico que você associou, aí eu volto para você, é dizer o seguinte: não adianta você pensar... eu achei fantástico, você colocou da dislipidemia. E quando você vai estudar artigos de dislipidemia, você vê muitas vezes, em vários artigos, um efeito que não ocorre favorável. Aí quando você vai ver a metodologia, você percebe, fala, mas calma aí, e esse estímulo que estão dando? Será que trazendo outras possibilidades, será que de fato não vai causar o efeito que eu estou esperando da dislipidemia e a redução da mesma? Como é que pode o exercício não trazer isso? É um efeito. Se eu estou dando uma relação de estresse e eu perturbo, como é que não vai trazer uma resposta? E você falou bem. Você falou assim, puta, Léo, ela pode trazer uma resposta favorável talvez lá no início. Uma apresentação significante, fala, puta, tá vendo? Melhorou. Mas depois de algumas semanas de treinabilidade, você percebe que aquele efeito já não funciona mais. E aí é uma necessidade agora de voltar para a literatura, falar, olha, agora você precisa de fato mudar a dose. E essa dose, ela envolve as variáveis sobre essa dose. E aí eu jogo para você dizendo assim, Clarkson, como é importante nós entendermos esse aspecto de saúde metabólica, que por mais que nós saibamos da importância aguda
e também da relação crônica sobre essa resposta aguda, a nossa ineficiência do controle imediato das cargas, da real necessidade que o sujeito precisa para aquele momento. Aí alguém pode estar questionando, o que o Léo está falando? Ele bebeu alguma coisa? Eu falei, não, é muito simples. É muito simples. Se eu sou um profissional da saúde do movimento humano, eu não posso me ater a uma prescrição de exercício imediato, que é a sessão, baseado no que eu estou vendo naqueles minutos. Eu tenho que entender que teve um contexto construído ao longo da semana, um contexto construído horas anteriores àquele momento que eu estou chegando. Momento construído que ao sair da casa, até ele chegar à academia ou estúdio, muita coisa pode ter acontecido no interim do trânsito, que pode trazer respostas favoráveis ou negativas metabolicamente sobre o que eu já organizei com excelência. Então eu acho assim, pensar numa resposta de saúde metabólica a longo prazo, ela parte de um efeito imediato bem controlado pelas cargas. E cargas, você falou bem a palavra, cargas são estímulos. Entender estímulos. E olha que louco, quando você entende estímulos, é uma coisa tão maluca que até coisas que nós da área do movimento humano não associamos interfere. Como o que, por exemplo? Mau cheiro. Ah, Léo, para. Mau cheiro. Porque você acha que uma pessoa que tem uma perturbação metabólica e ela entra num ambiente que traz uma perturbação do olfato, do prazer de estar lá, você acha que isso vai gerar a efetividade imediata do treino? Provavelmente não. Outra coisa, climatização. Outra coisa, até cores, tudo isso interfere, a tua aparência, a tua recepção desse sujeito. Então, quando você coloca que o algo é muito complexo, puta, põe complexo nisso. Por isso que a área da saúde do exercício e a saúde metabólica do exercício, ela é algo fascinante, que deixa a gente que gosta desse assunto cheio de tesão para poder falar. E aí, eu jogo de novo para você, baseado no que eu comentei aí. Você pode concordar ou discordar. Não, na verdade não há o que discordar, porque o raciocínio, ele se baseia exatamente nisso, né? Primeiro em conceitos. Eu sempre falo que a educação física, ela só vai ser reconhecida pelas outras profissões da área de saúde, como sendo uma área de saúde, na medida que nós nos identificarmos como fazendo parte dessa área. Talvez o nome professor de educação física seja algo que esteja muito atrelado com essa questão do conceito inicial, a de que área nós pertencemos. Mas as evidências que têm surgido nesses últimos anos, tratando o exercício como sendo uma ferramenta de prevenção e de tratamento de diversos agravos à saúde, deixa muito claro e fundamenta a nossa atuação em relação a esse cenário, né, de saúde e doença. Mas é preciso que haja uma identidade. Você foi muito feliz quando você disse que a educação física hoje ainda não se identifica nesse cenário. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ser convidado para participar de um congresso em Petrolina, e esse congresso, que foi coordenado pelo professor Paulo Alirano, da UPE, ele falava sobre transdisciplinaridade. E isso é muito interessante porque a educação física, ela vive dentro de um contexto muito isolado. E agora eu estou trazendo a minha experiência um pouco, saindo um pouco dessa parte biológica, mas eu já retomo esse raciocínio de novo. A gente vive muito numa ilha, né? Durante muitos anos vivemos numa ilha. Fosse na academia, fosse na escola, ou como personal trainer, a capacidade de dialogar com outras profissões, ela sempre foi muito incipiente. Eu falo porque eu também vivi isso durante muitos anos. Por uma falta de reconhecimento das outras profissões em relação à minha competência para atuar no cenário da saúde e doença, assim como também da minha identidade para lidar e entender a necessidade de dialogar com esses profissionais. E com o passar dos anos, e as evidências foram projetando a educação física, não vou nem dizer educação física, tá? O exercício físico dentro dessa perspectiva da saúde, tá? Isso fez com que alguns profissionais pudessem despertar para essa valoração do exercício físico como essa ferramenta. Isso acabou nos levando, dentro de um segmento muito pequeno, alguns profissionais especificamente que se dedicaram a estudar isso, porque a gente vem muito do contexto da escola, do fitness, mas da área clínica,
ainda é uma coisa muito, muito frágil ainda. E aí, quando eu mergulhei nesse cenário, algumas pessoas questionaram, mas educação física, a professora de educação física dentro da clínica, vai fazer o que na clínica, né? Porque a imagem que as pessoas faziam era do profissional na academia ou em qualquer outro ambiente, mas não dentro da clínica. Eu falava, não, eu estou atendendo em consultório. Pô, mas o que você faz em um consultório? Eu prescrevo. Assim como o médico prescreve o remédio, eu prescrevo o medicamento. Pô, mas como é que você prescreve? Eu falei, gente, existe um prontuário. Os médicos, eles requisitam vários exames. E dentre esses exames que estão lá no prontuário eletrônico, dentre eles, dados bioquímicos, teste ergométrico, informações, né, de avaliação funcional que vem do fisioterapeuta, da parte da psicóloga, eu crio esse cenário, eu monto a minha prescrição a partir daí. Mas aí você me pergunta, isso era suficiente? Não, porque cada profissional não pode viver na sua ilha. A gente passou, então, a ter reuniões sistemáticas onde a gente discutia os casos dos pacientes. A gente começou a trabalhar multidisciplinaridade, não mais cada um no seu quadrado. E aí, quando o Paulo Adriano me convida para poder falar sobre aspectos transdisciplinares da cirurgia bariátrica, a proposta não foi falar de exercício, mas também falar como o meu conhecimento, pautado em outras áreas, poderia potencializar os ganhos dos meus pacientes em relação ao seu objetivo principal, que era restabelecer a sua saúde. A questão estética é uma questão terciária, né? Quaternária, sei lá o quê. E aí eu tive que construir esse raciocínio. Mas isso foi muito bom, sabe por quê? Porque isso me possibilitou entender o quanto eu estava distante da área de saúde. O quanto o meu raciocínio estava distante dos outros profissionais de saúde. Isso me possibilitou determinados tipos de mudança de comportamento. Mas, enfim, por que isso é importante, né? Porque, às vezes, eu pergunto assim para os meus alunos. 5 minutos, Clarkson, para te finalizar. Beleza. Aí depois às vezes eu pergunto. Beleza, eu pergunto para os meus alunos assim, gente, como é que alguém emagrece? Ah, professor, como é que emagrece? Diminuindo o IMC. Ah, emagrece perdendo peso. Eu falo, gente, vocês não sabem como as pessoas emagrecem. Vocês não entendem mecanismo. Vocês não sabem como é que o estímulo que você gera vai fazer com que aquela pessoa aumente a oxidação de gordura. Isso é um problema grave. Aí eu pergunto, gente, como é que um indivíduo consegue melhorar a sensibilidade à insulina através do exercício físico? Vocês sabem como é que isso funciona? As pessoas não sabem. Eu falo assim, como é que a gente consegue diminuir a produção de LDL e aumentar a produção de HDL pelo exercício físico? O que é que o fígado tem a ver com isso? As pessoas não entendem. Então, quando a gente vai discutir com outros profissionais determinados tipos de quadros clínicos de paciente, uma coisa que é fato é mecanismo. Se eu não entendo o mecanismo, fica muito difícil o diálogo e a credibilidade ela passa por isso, pelo quanto eu entendo dessas relações para poder favorecer aquilo que eu tenho de mais importante. Eu sempre falo assim, gente, qual o produto que a gente vende? O produto que nós vendemos é exercício físico. O que é que o dentista vende? Vende o sorriso bonito, a saúde bucal. O que é que o físio vende? A questão da reabilitação. O que é que o fono vende? A dicção, né? A questão que está a mastigação, enfim. Cada profissional vende aquilo que ele tem de melhor. A gente tem um exercício para vender. Mas se você não entende como é que essas relações funcionam, a gente não consegue dialogar. E se a gente não dialoga, a gente não avança. Léo, se a gente for pensar, por exemplo, nesses últimos 10 anos, em qual cenário de mercado a educação física avançou? Né? Eu vejo muitas lives falando sobre hipertrofia muscular, falando sobre biomecânica, né? Falando sobre o idoso. Mas se você for voltar um pouquinho atrás e perceber assim, quais foram os cenários que mais cresceram nesses últimos anos? Eu estou na área clínica, então eu me debruço sobre a área clínica. Antes da epidemia, eu tive contato com 4 pessoas que tinham acabado de ter diagnóstico de câncer e que foram indicadas por uma amiga médica para que eu pudesse acompanhar essas pessoas durante o curso dos seus tratamentos. Mas aí você pensa, né? Quem são as referências hoje em câncer e exercício físico? Evidências não faltam do quanto o exercício físico é importante no tratamento do câncer, como você colocou. Mas nós não temos profissionais de referência nessa área lidando com assistência. A gente tem um monte de salada de fruta, né? A gente tem um monte de gente atuando em tudo. O que aparece, o cara pega. Eu não estou pregando aqui que tenha que haver uma especialidade em relação a isso. Mas em determinados momentos da vida, a gente vai fazer escolha.
Por quê? Porque são muitos conteúdos que a gente precisa dar conta para ter competências para atuar num determinado mercado. Então, eu acho que esse seja o ponto de partida para a gente entender o que é a saúde metabólica, né? É a gente mergulhar nesse conteúdo. Bom, passou voando. Voando. Rapaz, nem parece. Você falou 5 minutos, eu falei assim, pô, não falei quase nada no negócio assim. Nossa Senhora. É 1 hora de live, depois o Instagram trava. Olha, foi assim, fantástico. Eu acho que tirou da zona de conforto muitos profissionais da área da saúde, do movimento, da educação física. Esses valores que você tem apregoado aí, que você tem profeticamente lançado aí para a educação física, são valores que eu acredito, são valores que eu vivencio, são valores que eu luto e que eu tento também gerar o despertar da consciência. A gente não pode obrigar ninguém, agora é questão da consciência de cada um que nos ouviu, crendo que foi plantada uma semente de críticas do que já está sendo construído, que não é que seja ruim, talvez há uma necessidade de uma reconfiguração, uma releitura sobre a nossa área de atuação dita saúde, de fato. Então, assim, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter nos presenteado com o Clarkson na Terra. Obrigado, porque ele é muito bom de ter escolhido um menino lá atrás que teve esse desejo e esse ímpeto, independente de tantos contras econômicos, contras sociais, tantos contras raciais. Você hoje é considerado uma das maiores autoridades brasileiras sobre saúde e exercício físico. Sou eu que estou falando isso. Para mim não importa os outros. Eu, Leonardo Lima, te reconheço como uma das maiores autoridades do Brasil que representam para o mundo da nossa saúde e exercício. Então é uma honra ter você aqui e agradeço demais todos que estiveram presentes e tiveram a possibilidade de ser abençoado aí pelas falas do Clarkson e nessa discussão. Eu só quero trazer para a gente fechar a importância que eu sempre falo, né? Do papel do professor, que você até foi muito sucinto, a gente fica numa briga semântica, né? Se é professor, se é profissional de educação física. Primeiro, para dessa bobeira, gente, isso é ridículo. É ridículo. Para mim é cheira a beirar, é meninice, é coisa de criança. Se é profissional de educação física, é professor, é educador físico, toma vergonha na cara. Tem tanta coisa para se preocupar e ser preocupado com isso. Segundo, eu sou professor, o Clarkson é professor, você é professor. Porque professor, da cultura grega, significa ser luz. E ser luz significa que o mundo ou as pessoas estão numa escuridão. E professor é o que traz o simbolismo da vela, o simbolismo da esperança, o simbolismo da mudança, o simbolismo de se auto-enxergar e enxergar o próximo. Então, nós somos professores, sim, porque nós acreditamos que através do conhecimento, através da sabedoria, milagres podem acontecer. Dentre esses milagres, a possibilidade das pessoas viverem a 80, 90, 100, 110 anos e, quiçá, com saúde equilibrada. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para o Clarkson, é isso que eu quero para a sociedade. Então é isso. Então tenha valor ao que você é como ser humano e o prazer que Deus te deu de ser luz num mundo que carece de luz. E nós somos isso. Um bando de gente aí que precisa ter um luzeiro em conjunto, numa transdisciplinaridade, que as luzes se comuniquem e que elas se tornem um grande luzeiro aí para o mundo que carece da educação física brasileira, numa atuação de fato preventiva. Resumindo, certamente, se a nossa sociedade brasileira fosse mais ativa dentro de uma perspectiva de saúde metabólica e exercício, olha, eu digo que esse grande boom epidêmico, esse grande boom aí pandêmico, o que for que você queira chamar aí, nossos efeitos seriam tão brandos, que aí você ia entender o poder da educação física e do movimento humano. Que esse momento de caos, de isolamento, traga agora uma nova maneira da educação física e entender a intervenção dela para o mundo, com o mundo e junto com o mundo. É isso que eu desejo. É isso que eu desejo para o Clarkson, que ele continue assim inquieto, questionador, e que os alunos dele também sejam luzeiros e que continue levando o importante legado que ele tem levado. Tá bom? Clarkson, beleza, obrigado. Eu que agradeço. Viu? Obrigado eu de que coração. agradeço.
eu acho que esses momentos são importantes. Eu só queria finalizar com uma coisa bem rápida, dizer assim, gente, imagina vocês que a gente está sobre a Terra, né, esse universo maravilhoso que a gente vive, e que os dados mais atuais das pesquisas epidemiológicas apontam para um cenário de doença nos próximos anos assustador, né? As prevalências das doenças têm aumentado absurdamente. Então, isso que o Léo falou é importante. Se debruça em estudar a parte clínica, há uma carência enorme de profissionais da educação física que pensem o exercício do ponto de vista da saúde metabólica, né? E não apenas das questões estéticas ou biomecânicas, seja lá o que for. Eu acho que a gente precisa estudar tudo, mas a gente precisa também observar o campo de atuação que é mais carente para que a gente possa se envolver com isso e, assim, o resultado disso, valorizar a própria profissão. As pessoas me perguntam se eu sou médico em alguns congressos, onde é que eu tenho um consultório. Eu falo, não, eu sou professor de educação física e tento valorizar o exercício físico como o meu objeto de atuação. Então, se eu puder ajudar de alguma forma, traduzindo isso para as pessoas, vai ser sempre bom. Eu não sou dotado de nenhum tipo de vaidade, de nenhum tipo de sentimento que me faça querer estar acima de ninguém, e a gente vai trabalhando aos poucos, fazendo com que aquelas pessoas, principalmente que estão ao nosso redor, elas se encantem pelo aquilo que a gente tenta passar para elas, né? Então, é isso aí. Obrigado a você pelo convite. Mas, espero que a conversa tenha sido agradável aí para as pessoas que fantástico, eu tenho certeza que contribui demais. Eu peço para as pessoas printarem. Poxa, demais. Faltou a cerveja e o torresmo. As pessoas printarem a tela, marcarem marcarem o Dr. Clarkson, busque também o Clarkson, olha o Vini aí, fantástico, né? Sigam o Clarkson também no Instagram, o Telegram dele é riquíssimo, riquíssimo. O meu Telegram também é rico. E, por favor, estejamos juntos aí para uma educação física de fato representativa para o mundo, tá bom? Deus abençoe todos. Obrigado pelo carinho. Clarkson, beijo na família, beijo em todos. Conta comigo, viu? E se precisar de um assistente de pesquisador, me chama, porque eu tô junto. Aqui não, tá bom? Aqui não falta mão de obra, viu? Para quem quiser, tem trabalho demais aqui. Que bom, que bom. Fiquem com Deus todos, Obrigadão. gente. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.